craque. Terras brasileiras não era fácil, não era barata, e a coroa portuguesa não dispunha dos recursos necessários para uma empreitada tão cara. Sendo assim, o que faz o rei de Portugal? Transfere os custos da colonização para as mãos da iniciativa privada. Divide o território brasileiro em longas faixas de terra de tamanhos variados e nomeia para cada uma delas uma pessoa de sua inteira confiança, retirada da nobreza portuguesa. Um nobre português é destacado com a tarefa de produzir riquezas nas capitanias hereditárias. Esse é o chamado capitão donatário, ou seja, aquele que recebe um dos lotes de terra e tem a missão de produzir riquezas no mesmo. Os documentos principais das capitanias hereditárias eram, respectivamente, a carta de doação e o foral. A carta de doação se constituía no documento que transferia o direito de posse para o donatário, ao passo que a carta de foral estabelecia os direitos e os deveres dos donatários. Portanto, são dois importantes documentos que faziam parte do chamado sistema de capitanias hereditárias. A carta de doação, que transferia o direito de posse para o donatário, e a carta de foral, que estabelecia os direitos e os deveres dos donatários das respectivas capitanias hereditárias. Vejamos então quais eram esses tais direitos e deveres dos donatários. Direitos: aplicar a justiça, escravizar índios e doar sesmarias. Deveres: fundar povoados, cobrar impostos e defender o território diante de ameaças estrangeiras ou até mesmo diante das tribos indígenas hostis ao avanço da colonização. No mapa temos aí o sistema de capitanias hereditários. Para você compreender especificamente o que foi esse sistema de administração colonial criado pelo rei de Portugal, Dom João III, em 1534. Basicamente é a divisão do território brasileiro em faixas de terra que iam do litoral até a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Essas eram as chamadas capitanias hereditárias. Como vocês podem perceber no mapa, eram lotes de terra que apresentavam tamanhos variados. Entretanto, eram bastante extensos. E a tarefa de colonizar essas terras não era nada fácil. Consumia um grande esforço militar e, principalmente, um grande esforço econômico. Temos a divisão do território brasileiro em faixas de terra, faixas horizontais de terras, denominadas capitanias hereditárias. Hereditárias justamente porque poderiam passar, a posse da respectiva capitania poderia passar de pai para filho, por isso capitanias hereditárias. Quais eram os privilégios metropolitanos dentro do sistema de capitanias hereditárias? 100% sobre a extração do pau-brasil. Nós bem sabemos que o pau-brasil foi a primeira riqueza extraída pela coroa portuguesa no Brasil, uma atividade nômade e predatória. 100% dos direitos sobre o comércio do pau-brasil caberiam à coroa portuguesa. Entretanto, algumas vezes a coroa portuguesa também poderia conceder esse privilégio para a iniciativa privada,
como foi o caso de um grupo de cristãos novos, sob a liderança de Fernando de Noronha, que extraiu pau-brasil na região nordeste do país. Fernão de Noronha, ou Fernando de Noronha, era um cristão novo, ou seja, um judeu convertido ao cristianismo que explorou pau-brasil no litoral do nosso país. Ainda como privilégios metropolitanos, nós temos 100% sobre as chamadas drogas do sertão. Guaraná, por exemplo, baunilha, eram chamadas de drogas do sertão. 20% sobre os metais preciosos, caso estes fossem encontrados. Já havia uma legislação específica quanto à tributação de minérios, de metais preciosos, que se fossem encontrados, caberia o direito a Portugal de 20% sobre todo ouro ou toda prata que fosse encontrada no Brasil. 10% em cima da produção agrícola. E é interessante nós notarmos que nesse contexto do início da colonização efetiva do Brasil, Portugal irá implantar uma lavoura de plantation, implantar a lavoura de produtos tropicais, notadamente a cana-de-açúcar, por conta de seu alto valor no mercado europeu e da experiência portuguesa no cultivo de cana-de-açúcar nas ilhas da Madeira, dos Açores e de Cabo Verde, os portugueses irão introduzir a lavoura açucareira no Brasil no início de sua colonização. Quais são os motivos que levaram a coroa portuguesa a implantar o sistema de capitanias hereditárias no Brasil? Olha só, Portugal já havia testado essa forma de administração em suas ilhas do Atlântico. Portugal possuía várias ilhas no Atlântico, Ilha da Madeira, Ilha dos Açores, Ilha de Cabo Verde. E nessas ilhas, nesses locais, a coroa portuguesa introduziu o sistema de capitanias hereditárias. Agora, temos que analisar também que essas ilhas são infinitamente menores do que o território brasileiro. Então, uma coisa é dar certo o sistema de capitanias hereditárias num território pequeno, como as ilhas atlânticas portuguesas. Outra coisa é dar certo num território extenso como o do Brasil. Um outro fator que fez com que a coroa portuguesa implantasse o sistema de capitanias hereditárias era transferir as despesas, o ônus da colonização, para a iniciativa particular. Então são esses dois objetivos, esses dois motivos básicos que fazem com que Portugal implante o sistema de capitanias. Primeiro, já havia uma certa experiência com essa organização administrativa. Segundo, era transferir para a iniciativa privada o ônus da colonização, as despesas da colonização brasileira. E quais são os resultados da colonização através do sistema de capitanias hereditárias? Isso é muito importante. Anote no seu caderno. A maioria das capitanias hereditárias não obteve sucesso. Fracassou. E os motivos principais desse fracasso foram a falta de recursos por parte dos donatários, a falta de interesses de alguns deles, que nem chegaram a vir para o Brasil tomar posse de suas respectivas capitanias, a grande distância entre a metrópole e a colônia, a falta do apoio da coroa portuguesa para os donatários, as invasões estrangeiras, principalmente de franceses na região sudeste do Brasil, onde hoje localiza-se o Rio de Janeiro, e também o ataque de nações indígenas hostis ao avanço da colonização. Esses fatores combinados fizeram com que a maioria das capitanias hereditárias não obtivesse um sucesso do ponto de vista econômico. As exceções a essa regra são duas capitanias que conseguiram alguma prosperidade econômica. São elas as capitanias de
Pernambuco, de Duarte Coelho, e a capitania de São Vicente, de Martim Afonso de Souza. Essas duas capitanias vão conseguir um sucesso do ponto de vista econômico, em razão da aliança com as nações indígenas e principalmente em razão do sucesso da lavoura açucareira. Você reparou agora há pouco que o Martim Afonso de Souza deu início à colonização efetiva do Brasil? Pois bem, senhores, ele trouxe, entre outras coisas, as primeiras cabeças de gado para o Brasil e trouxe também as primeiras mudas de cana-de-açúcar a serem plantadas no território brasileiro. As duas capitanias que obtiveram sucesso econômico foram as capitanias pertencentes a Duarte Coelho, capitania de Pernambuco, e Martim Afonso de Souza, capitania de São Vicente. As demais capitanias não tiveram a mesma sorte. Entretanto, cabe aqui um parêntese, que é o seguinte: apesar do fracasso econômico da maioria das capitanias hereditárias, precisamos analisar que houve um sucesso parcial do ponto de vista político. Por quê, professor Edenilson? Porque o sistema de capitanias fixou definitivamente e de forma efetiva as bases da colonização portuguesa no território brasileiro. Portanto, é importante analisar que, se pelo lado econômico as capitanias acabaram redundando num grande fracasso, do ponto de vista econômico nós podemos dizer que há um sucesso parcial. Por que parcial? Porque o sistema de capitanias vai fincar as bases estruturais da colonização portuguesa no Novo Mundo, e isso é importante que você anote no seu caderno. Muito bem, senhores. Agora vamos falar sobre uma nova forma de colonização, de administração colonial no Brasil, que foi o sistema de governo geral. Você percebeu que o sistema de capitanias hereditárias não deu certo do ponto de vista econômico. Sendo assim, o rei de Portugal, o mesmo rei que criou o sistema de capitanias em 1534, resolveu criar o sistema de governos gerais em 1548. No regimento de 1548, o rei de Portugal, Dom João III, o colonizador, resolveu criar o sistema de governos gerais. Quais eram os objetivos do rei de Portugal ao criar tal sistema? Primeiro, corrigir os erros das capitanias hereditárias. Segundo, centralizar a administração colonial. Esses eram os objetivos básicos, e defender o território diante das ameaças estrangeiras, das invasões estrangeiras, principalmente dos franceses, que, como eu já falei nesta aula, estavam fazendo pirataria. Pirataria do quê? Pirataria do pau-brasil, senhores. Sendo assim, o rei de Portugal resolve criar um cargo, o cargo de governador-geral, uma espécie de vice-rei, alguém que governaria o Brasil e que teria acima dele apenas o rei de Portugal. O governador-geral vem para o Brasil com o objetivo de centralizar a administração e auxiliar os donatários. Mas ele não vem sozinho. Ele traz consigo o ouvidor-mor, responsável pela justiça na colônia, o provedor-mor, responsável pelas finanças, e ainda o capitão-mor, designado para a defesa da colônia. Tomé de Souza é o primeiro governador-geral do Brasil e governou entre 1549 e 1553. As principais ações de seu governo foram a fundação da cidade de Salvador, a primeira capital do Brasil. Tomé de Souza escolheu um local da Baía de Todos os Santos. Na capitania da Baía de Todos os Santos foi edificada aquela que se tornou a primeira capital do Brasil, Salvador, fundada por Tomé de Souza, 1549. Tomé de Souza estabeleceu o sistema de doação de sesmarias, que eram lotes de terras destinados ao
cultivo de lavouras de subsistência. Ele promoveu também a criação de engenhos no Brasil e a criação do primeiro bispado brasileiro. Tomé de Souza trouxe os padres jesuítas para o Brasil e junto com ele veio o primeiro bispo do Brasil, o bispo Pero Fernandes Sardinha. O segundo governador-geral foi Duarte da Costa, que governou entre 1553 e 1558. Durante sua gestão, ocorreram constantes conflitos envolvendo colonos e os padres jesuítas. E qual é a razão desses conflitos entre colonos e os padres da Companhia de Jesus? Ora, esses conflitos eram causados por conta da escravização indígena. Os padres jesuítas, os padres da Companhia de Jesus, vêm para o Brasil com o objetivo básico de catequizar os índios. Essa era a função primordial da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, que fora criada pelo padre Inácio de Loyola, o espanhol Inácio de Loyola, criou a Companhia de Jesus no contexto da Contra-Reforma, que é a reação católica diante da Reforma protestante. Temos a criação da Companhia de Jesus, que tinha por função difundir o cristianismo em outros pontos do planeta. Portanto, os padres jesuítas vão para a Ásia, vão também aqui para a América, no caso da América, o Brasil, a América Portuguesa, os padres jesuítas vêm com o objetivo de catequizar os índios. Os objetivos principais dos padres da Companhia de Jesus eram catequizar os índios e também fundar colégios na América Portuguesa, colégios destinados à educação dos filhos dos colonos. Durante o governo de Duarte da Costa, que eu estou comentando agora, ocorrem sérios conflitos entre os colonos e os padres jesuítas. A razão desses conflitos explica-se pelo fato de que os colonos queriam escravizar a mão de obra indígena e os padres jesuítas desejavam catequizá-los. Sendo assim, há um choque de interesses que vão gerar violentos conflitos entre os padres e os colonos. Além disso, temos atritos com os índios. E para piorar, para entornar ainda mais o caldo, temos uma invasão francesa no Rio de Janeiro, com o estabelecimento da chamada França Antártica, durante o governo de Duarte da Costa. Quem substitui a Duarte da Costa é Mendes Sá. Mendes Sá governou entre 1558 e 1572. Teve um longo período de governo o Mendes Sá. Durante sua longa administração, ocorre o restabelecimento da paz interna e a expulsão dos franceses que estavam ocupando a Baía de Guanabara. Aliás, juntamente com o seu sobrinho, Estácio de Sá, Mendes Sá promoveu a fundação da cidade de São Sebastião, da vila de São Sebastião do Rio de Janeiro, que hoje é a nossa cidade maravilhosa, a cidade do Rio de Janeiro. 3 primeiros governadores gerais, portanto, senhores: Tomé de Souza, que edificou a nossa primeira capital, Salvador, trouxe os padres jesuítas. Temos também Duarte da Costa, governo no qual ocorrem conflitos entre jesuítas e colonos, conflitos com os índios. Inclusive, o bispo, o Pero Fernandes Sardinha, vai entrar em atrito com o filho de Duarte da Costa, Dom Álvaro. E quando se preparava para voltar para Portugal, o navio em que viajava o Pero Fernandes Sardinha acabou naufragando e ele acabou sendo capturado por índios antropófagos brasileiros que devoraram o primeiro bispo do Brasil. E Mendes Sá, que foi o responsável pelo restabelecimento da paz interna no Brasil. Mendes Sá expulsou os franceses que estavam ocupando a região da Baía de Guanabara, onde eles fundaram a chamada França Antártica. E Mendes Sá, juntamente com seu sobrinho Estácio de Sá, fundou São Sebastião do Rio de Janeiro.
Pois bem, senhores, aí temos 1565, 1º de março de 1565, fundação da Vila de São Sebastião do Rio de Janeiro por Estácio de Sá, sobrinho de Mendes Sá. Na imagem temos então a fundação do Rio de Janeiro. Ao fundo temos o Pão de Açúcar. Fundação então do Rio de Janeiro. Um outro órgão de poder muito importante na colônia eram as câmaras municipais, que representavam uma instância de poder local. Os homens bons, ou seja, homens brancos e ricos proprietários de terra, é que ocupavam o cargo de vereador. O vereador no período colonial era chamado de homem bom. Esse homem bom eram brancos, ricos, proprietários de terra, que ocupavam o poder local nas chamadas câmaras municipais, ou também chamada de Senado da Câmara. Na imagem temos a Câmara Municipal de São Vicente. Lembrando que São Vicente foi a primeira vila fundada pelos portugueses no Brasil. No quadro agora, senhores, temos um esquema da evolução administrativa portuguesa no Brasil. 1534 ocorreu a criação do regime de capitanias hereditárias, que foi uma forma encontrada pelo rei de Portugal para organizar e colonizar o Brasil. A administração descentralizada, uma vez que haviam várias capitanias hereditárias e para cada uma delas havia um capitão donatário responsável por sua administração. 1534, criação das capitanias hereditárias, uma organização administrativa descentralizada. 1549, nós temos o início do governo geral. O que foi o governo geral mesmo? Foi uma forma de centralizar a administração portuguesa na América. Administração centralizada. Acabamos de ver aqui agora há pouco os 3 primeiros governadores gerais: Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. 1572, o Brasil é dividido em 2 governos, um com sede no norte, Salvador, e o outro com sede no sul, Rio de Janeiro. A solução para fiscalizar o imenso território brasileiro e defendê-lo diante das ameaças estrangeiras. Por isso que o rei de Portugal resolveu dividir o território em 2 governos, um com sede em Salvador e o outro com sede mais ao sul, no Rio de Janeiro. Em 1578, nós temos o Brasil retornando a um único governo, e Salvador é a capital de toda a colônia. Entretanto, senhores, durante o chamado domínio espanhol, entre 1580 e 1640, quando a Espanha dominou politicamente o reino português e, por extensão, as suas colônias, nós temos em 1608 o Brasil novamente dividido em 2 governos, um com capital em Salvador e o outro com capital no Rio de Janeiro. Em 1612, Salvador volta a ser a capital de um único governo. Em 1621, instalam-se o Estado do Maranhão, com capital em São Luís, e o Estado do Brasil, com capital em Salvador. Em 1751, o Estado do Maranhão é ampliado, passando a se chamar Estado do Grão-Pará e Maranhão, com capital em Belém. Isso durante o reinado de Dom José e a administração de seu primeiro-ministro, o Marquês de Pombal. Em 1763, o Estado do Brasil tem sua capital transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. O que é que se explica a transferência da capital da colônia, que era Salvador, para o Rio de Janeiro? Foi a descoberta e a exploração das jazidas auríferas em Minas Gerais. Para ficar mais próximo da área de produção aurífera,
o rei de Portugal e o Marquês de Pombal, primeiro-ministro do rei de Portugal, resolveram então mudar a capital, transferi-la para o Rio de Janeiro, para melhor fiscalizar a produção de ouro em Minas Gerais. E finalmente, em 1815, já durante o período joanino, ocorre a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. Durante a estada da família real portuguesa no Brasil, chamado período joanino, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Então essa é um esquema da evolução administrativa portuguesa no Brasil. Criação das capitanias hereditárias, depois criação do governo geral, a divisão em dois estados, o estabelecimento de 2 capitais, depois a reunificação e até chegarmos à elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves durante o período joanino. A partir de 1815, o Brasil ganha o status de Reino Unido. Muito bem, senhores. Um outro tópico importante abordado na ementa deste concurso é a abordagem da atuação da Igreja Católica Apostólica Romana dentro do processo de colonização do Brasil. Você, meu caro aluno, precisa ter em mente que a Igreja Católica foi um verdadeiro braço direito da coroa portuguesa no processo de colonização. Vigorava o sistema de padroado, ou seja, a Igreja Católica estava atrelada ao Estado português. Portanto, podemos dizer claramente que a Igreja Católica era parceira do governo português no processo de colonização do Brasil. Então, nós temos, ao longo do período colonial, a atuação dos padres jesuítas, responsáveis pela catequização dos povos indígenas, pela conversão do gentio ao cristianismo e também responsável pela educação dos colonos. Os padres jesuítas contribuíram para a criação de diversos colégios na América Portuguesa, a exemplo do Colégio de São Paulo de Piratininga, que é o núcleo que vai dar origem à Vila de São Paulo. O Colégio de São Paulo de Piratininga foi fundado por ninguém menos do que o padre José de Anchieta. Olha aí, fundação de colégios na América Portuguesa. A religião é um importante elemento cultural. A Igreja Católica no Brasil foi braço direito da colonização portuguesa. Atuou tanto na conversão dos índios aliados ao cristianismo, como também atuou no sentido de controlar os colonos. A Igreja Católica, através de seus preceitos religiosos, estabeleceu ou pelo menos tentou estabelecer um controle sobre o comportamento dos cidadãos, o comportamento dos súditos do rei de Portugal. A Igreja Católica acabou intrometendo-se, inclusive, na vida íntima das pessoas. Afinal de contas, meus amigos, não podemos esquecer que vigorou durante muito tempo a Inquisição. E a Inquisição condenava uma série de práticas. E claro que a Igreja Católica no Brasil fiscalizava essas práticas. Por exemplo, a questão da sexualidade, a Igreja Católica tentou controlar ao máximo a sexualidade dos colonos. Por exemplo, condenando a prática da homossexualidade, condenando, por exemplo, também a masturbação, condenando uma série de práticas que eram chamadas de sexualidade ilícitas. O que era o sexo lícito para a Igreja Católica? Aos olhos da Igreja Católica, a sexualidade lícita, ou seja, a sexualidade permitida, era aquela voltada para a geração de filhos, ou seja, o sexo dentro do casamento. A sexualidade permitida era o sexo entre marido e esposa, casados perante Deus, visando gerar filhos. O sexo voltado para o prazer, a prostituição, a homossexualidade, a prática da bigamia, a masturbação, todas as outras práticas sexuais que não fossem voltadas para gestação eram
encaradas como ilícitas ou proibidas, passíveis de condenação por parte da Igreja Católica. Perceba, senhores, que a Igreja Católica teve um papel fundamental, o elemento de cristianização e de controle, de tentativa de manter um controle dos fiéis no Brasil. Muito bem, um outro aspecto extremamente importante durante o início da colonização brasileira é atentarmos sobre o processo de invasões estrangeiras. Mesmo com toda a vigilância de Portugal, mesmo com todo o esforço que foi empreendido pelo governo português, o Brasil continuou sendo alvo de incursões estrangeiras. Várias vezes ocorreram ataques, principalmente de franceses, ao território brasileiro. Na tela temos alguns exemplos, senhores. 1554 ocorreu a chegada dos franceses à Baía de Guanabara e o estabelecimento da França Antártica na região que hoje conhecemos como Estado do Rio de Janeiro. Em 1584 ocorreu a expulsão dos franceses da área que hoje corresponde ao Estado da Paraíba. Em 1612, os franceses invadiram e ocuparam uma parte do norte e nordeste do país, com destaque para o Maranhão, onde eles fundaram a cidade de São Luís, hoje capital do Maranhão. Em 1615, os franceses foram expulsos do Maranhão pelas tropas portuguesas. Em 1624, é a vez dos holandeses invadirem o Brasil. Ocorre uma tentativa frustrada dos holandeses de invadir o litoral e ocupar a capital do Brasil, a cidade de Salvador, na Baía de Todos os Santos. Em 1630, ocorre uma nova invasão holandesa, e desta vez para o principal centro produtor de cana-de-açúcar no Brasil, que era a capitania de Pernambuco. Os holandeses acabam ocupando Recife e Olinda, e Maurício de Nassau foi o principal governante português durante esse período de ocupação que se estendeu até a sua expulsão definitiva em 1654. Podemos perceber claramente que o Brasil foi alvo de várias incursões estrangeiras e vamos então comentar mais especificamente cada uma delas, começando pelas invasões francesas. Por que é que os franceses vão invadir e ocupar o território brasileiro? Ora, senhores, os franceses não participaram da partilha do Novo Mundo, que foi a assinatura do Tratado de Tordesilhas em 1494. Sendo assim, eles não reconheciam a legitimidade do Tratado de Tordesilhas, por isso passaram a atacar essas áreas coloniais, espanhola e portuguesa, fazendo contrabando e pirataria. Por exemplo, os franceses realizaram ações de contrabando de pau-brasil em terras brasileiras, onde atualmente está o estado do Rio de Janeiro. Nessa região, os franceses fundaram entre 1555 e 1567 a chamada França Antártica, que foi uma colonização francesa na região do atual estado do Rio de Janeiro. A França Antártica, que representava um núcleo populacional francês formado por protestantes, os chamados huguenotes ou calvinistas franceses, perseguidos pelas guerras de religião que estavam ocorrendo na França, vêm para o Brasil e tentam fundar um núcleo populacional francês no Brasil, que é justamente a França Antártica, no Rio de Janeiro. O comando da chamada França Antártica coube ao capitão Nicolas Durand de Villegagnon, era o líder francês da França Antártica, dessa colonização francesa na Baía de Guanabara. Estácio de Sá, que era sobrinho de Mendes Sá, governador-geral do Brasil,
foi responsável pela expulsão dos franceses do Rio de Janeiro com a ajuda dos índios tamoios e temiminós. Estácio de Sá vai contribuir para a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro e, juntamente com seu tio Mendes Sá, funda a vila de São Sebastião do Rio de Janeiro em 1º de março de 1565. Posteriormente, senhores, temos a fundação de um novo núcleo de colonização francesa no Brasil, a chamada França Equinocial no Maranhão, entre 1612 e 1615. A fundação da França Equinocial ocorre durante o contexto histórico da chamada União das Coroas Ibéricas, que é um tema que nós iremos trabalhar na próxima aula. A União Ibérica foi um período de unificação entre Portugal e Espanha. Portugal ficou nas mãos da Espanha. Nessa época, o enfraquecimento de Portugal permitiu a invasão estrangeira. Teremos a invasão francesa no Maranhão, 1612, e também a invasão holandesa em Pernambuco, em 1630. Bom, essa época da União Ibérica, senhores, temos um enfraquecimento oficial, aliás, o estabelecimento de um empreendimento oficial da coroa francesa, que foi a França Equinocial, sob o comando de Daniel de La Touche, que foi responsável, esse empreendimento da França Equinocial, fundou a cidade de São Luís, a atual capital do estado do Maranhão. A cidade de São Luís tem suas origens históricas, remontando à chamada França Equinocial, que foi um empreendimento oficial da coroa francesa. Eles acabaram sendo expulsos da região em 1615 pela coligação luso-espanhola. Afinal de contas, nessa época, estávamos durante a vigência da União das Coroas Ibéricas. Temos ainda as invasões inglesas, que ocorreram basicamente através de ataques de piratas e corsários, sobretudo durante o período da União Ibérica. Estão percebendo que esse período não foi nada fácil para Portugal. Além de perder sua autonomia administrativa, teve o território brasileiro sendo alvo de sucessivas invasões. Invasão por parte dos franceses, por parte dos holandeses e até ataques de piratas ingleses, principalmente nas cidades litorâneas de Santos e Recife. Pois bem, senhores, fizemos uma análise sobre a estrutura administrativa colonial portuguesa, com a criação das capitanias hereditárias, criação do governo geral, das câmaras municipais. Vimos também a ação dos invasores, notadamente franceses que atuaram no Rio de Janeiro com a França Antártica e no Maranhão com a França Equinocial. Na próxima aula, nós iremos falar sobre o cultivo de cana-de-açúcar, iremos falar também sobre o período da União Ibérica e a invasão holandesa no Brasil, bem como também trataremos da utilização da mão de obra escrava no nosso país. Primeiramente, mão de obra escrava indígena e, posteriormente, mão de obra escrava africana. Por enquanto é só, um grande abraço e eu vejo você daqui a pouco na próxima aula.